Bom dia, sabadão! Como você vai? Sábado, sexta, hoje é sexta. Bom dia, sexta! Como você vai? Gente, essa live que era para ser sábado, que virou sexta, que virou sábado, que virou sexta de novo. Mas estamos aqui para falar das 5 linguagens do amor com a Débora Espadoto. Vamos entrando, pessoal, vamos entrando. As 5 linguagens do amor e a saúde. Bom dia, Helen. Tudo bem? Vamos entrando, galerinha. Bom dia, Como que fala? Mistan é a acentuação da palavra é no tamistan. Me explica aí como que fala seu nome. Nossa convidada já chegou. Ai, peraí que eu perdi o trem aqui. Pô, não tá querendo fixar o negócio. Vamos de novo. Gente, o Instagram não tá deixando fixar a bragaça aqui. Então eu vou pedir a ajuda de vocês que estão assistindo. Vai comentando durante a live para o povo que estiver entrando entender sobre o que a gente está falando. Nossa convidada já chegou. Milena. É Milena Mixtance? Oh, não, pra mim não tá aparecendo que fixou. Olá! Boa noite, sábado. Bom dia, sexta. Bom dia, boa tarde, domingo. Tudo bem? Tudo Eu tava bem? aqui contando que a nossa live que era sábado, que foi para sexta, que foi para sábado de novo, que voltou para sexta. Tudo culpa do fuso horário, né? Confusões. Não, mas da primeira vez, nós duas não vimos que a data estava errada. Nós duas deixamos passar. Uma seguidora que falou. Aí no final das contas eu entendi. Ah, então já era para ser sexta, nosso inconsciente já estava falando isso e a gente nem tinha percebido, olha só. Olha só, viu? Seja bem-vinda, Débora. Tudo bem? Muito Que horas são aí? obrigada. Muito obrigada. Seja muito bem-vindo todo mundo que está chegando aí também. Obrigada pelo convite, Tamires. É sempre maravilhoso falar de livros e principalmente quando é um livro tão bom que nem o de hoje. É bom mesmo, gente. Eu estou na minha. Deixa eu arrumar aqui um pouquinho. Eu continuo ouvindo os livros com a Débora, uma delícia. Agora eu estou no Poder do Agora. E o Poder do Agora, menina, eu vou ter que fazer uma mágica para a gente conseguir fazer a próxima live, porque eu escuto que você para naqueles símbolozinhos que ele dá lá, e para cada símbolozinho eu volto umas 3 vezes em cada áudio, para assim, internalizar o que é que tá ali. Eu fico assim, nossa, que horas que eu vou terminar esse livro, mas tudo bem. E as 5 linguagens do amor também foi um negócio sensacional de entender, né? Gente, quem já entrou aqui na live, comenta aqui pra gente. Quem já leu esse livro, As 5 Linguagens do Amor? Eu nunca tinha ouvido falar e depois que eu comecei a ler, a Gisele, que trabalha comigo, falou que já tinha lido. Ele é de quando esse livro, Débora? Você lembra? Eu nunca tinha ouvido falar nele. Eu não sei, mas eu acho que ele já tem uns 10 anos, assim, mais de 10 anos atrás, né? Foi meados dos anos 2000, acho que é 2009. Eu não vou lembrar agora, mas é um livro assim que eu acho que deveria, eu acho, não tenho certeza, que ele deveria ser um manual de vida, assim, ser trabalhado nas escolas, sabe? Adolescente ali tinha que aprender o que que é as 5 linguagens do amor, porque muda tanta coisa, né? É aquela expressão que acho que tinha em algum desenho aí. Quando você lê todas essas 5 linguagens do amor, eu pensava assim, cada vez que eu li, eu pensava, nossa, mas isso explica um bocado. Sim, é aquela história, né? Não justifica,
Mas explica, e só da gente entender a situação, pô, como a gente para de brigar, né, com algumas coisas. Mas Uhum. então vamos lá, vamos fazer a nossa introdução aqui. Eu vou fazer uma introdução breve, tá, gente? Porque a gente já tá na terceira live, pra gente não perder muito tempo da nossa live. Então, se você não sabe muito bem quem eu sou ou quem a Débora é, dá uma fuçada aí no nosso Instagram. A gente está fazendo um trabalho em conjunto que pelo menos uma vez por mês a gente vem aqui falar sobre um livro que ela tem lá no projeto dela, dos livros mágicos, e a gente vai sempre fazer esse paralelo com a saúde, porque é a minha área de atuação e também a Débora tem um projeto assim para ajudar as pessoas a se sentirem bem, a se melhorar, né? Então, a gente está agora na. A gente vai fazer o bate-papo hoje sobre os livros mágicos, mas a gente já. Ou sobre as 5 linguagens do amor, mas a gente já fez o bate-papo sobre o limite zero. Qual Uhum. foi o outro? Milagre E da o, Manhã. O e o primeiro Milagre da foi o Manhã. Milagre da Manhã, o segundo foi o limite zero, e agora a gente vai falar das 5 linguagens do amor. Então, se vocês quiserem ver os outros, tá salvo aqui. O segundo do Limite Zero tá no YouTube, porque eu decidi fazer um teste de uma live lá com a Débora no YouTube, mas eu vi que o resultado não foi muito legal, porque as pessoas não são notificadas, aí não vê. Então a gente vai continuar aqui pelo Instagram. Então tem uma salva no YouTube e a outra tá salva no meu Instagram, tá, gente? E para introduzir, eu queria falar exatamente isso, Débora, sobre esse livro, e já passo a bola para você. É sobre a capacidade que esse livro, As 5 Linguagens do Amor, tem de fazer com que a gente veja a vida de uma forma completamente diferente. Mas eu acho que isso só acontece também se você estiver aberto, né? Você tem que ler esse livro sem. Porque assim, eu não sei você e todo mundo que leu, enquanto eu lia, eu ficava vindo na minha mente. Eu tenho que falar disso para tal pessoa. Eu tenho que mostrar esse livro para tal pessoa. Tal pessoa tem que ler esse livro. A gente fica sempre querendo mostrar para o outro, né? Mas como eu já sei que isso é uma fuga, eu fiquei buscando para mim, Tamires, é para você. Presta atenção em você. O que, que é que você tem que aprender com esse livro? Tanto que agora eu vou utilizar trechos dele para um estudo que a gente vai fazer no Centro Espírita, que é o estudo dos fulcros. Aí mais para frente eu falo um pouquinho aqui o que, que é os fulcros, mas eu consegui ver mesmo essa questão do abrangente, de como a gente pode mudar a nossa percepção diante das situações e parar de brigar. E quando a gente para de brigar, seja com a gente, seja com o outro, aí entra nesse contexto de saúde. Você minimiza tensões corporais, você minimiza a frequência cardíaca, você diminui taxas de gordura nas artérias. Eu posso explicar isso daqui a pouquinho, como que funciona, se alguém quiser saber. Então, a sua qualidade de vida é outra quando você entende dessas 5 leis, e lembrando que nenhuma verdade é absoluta, né? São 5 linguagens aí que o autor traz, que não precisa levar o pé da letra de que é só essa a verdade. Mas que, meu amigo, se você começar a aplicar um pouquinho do que ele coloca ali no livro, como a sua vida vai ficar mais leve? Como foi para você esse livro, Débora? Olha, ele tá no meu top 5, assim, né? Dos 5 que eu mais amo, ele é um dos primeiros, assim, porque eu sempre falo que para mim, Ho'oponopono, né? Os livros do Ho'oponopono foram de Ai, vestir também. de água, a É verdade. prática, mas esse também, né? De colocar a gente assim, ó, traz um conteúdo tão rico para a gente aplicar na vida mesmo, assim, né? Não é mais um livro que você reflete só com reflexão, não. Ele traz questões práticas para a sua vida, para a minha, para de todo mundo. Então, até para quem está aqui, assim, se você gostaria que algum amigo, um familiar aprendesse a lidar melhor com as pessoas da sua vida, que às vezes, sei lá, tem alguma rusga, um problema com alguém, né? Se você vê que tem alguma pessoa que tá sempre com esse tipo de problema, convida para a live, porque o que a gente vai falar aqui hoje é assim, é de utilidade pública mesmo. Eu acho que é um dos livros que, como eu falei, deveria ser estudado na escola e a gente deveria saber isso antes de se relacionar com as pessoas, sabe? Porque à medida que eu ia lendo, eu ia olhando para trás, analisando as minhas relações, o meu casamento, né, meu ex-casamento, que eu fui casada já, hoje não estou mais casada, então eu fui analisando o quanto eu não percebia, o quanto eu achava que estava arrasando e não estava, né? E o quanto
a outra pessoa estava se esforçando para mostrar amor para mim e eu não entendia. Então, como é difícil essa linguagem do amor ser a mesma num casal, amigos, colegas de trabalho, filhos, né? Então, eu acho que esse é o centro, assim, do livro, né? É te ajudar a compreender melhor o outro. Ou seja, compreender qual a linguagem do amor do outro. O que isso quer dizer? Como que a pessoa expressa amor, né? E ajudar a entender a sua. Como que você expressa e recebe amor. Existem 5 linguagens do amor, de acordo com o livro. E, nossa, eu deveria ter sabido isso muito antes. Eu sempre penso assim, como que eu não soube disso antes, né? E foi assim, como diz no inglês, abriu meus olhos, assim, né? Um eye opener. Porque eu realmente me dei por conta de muita coisa. De muita coisa. Eu até julgava, por exemplo, que o meu ex-marido não me amava. Mas, na verdade, ele me amava. Ele só não falava a minha linguagem do amor, né? É como quando eu quero entender. Tô aqui no Vietnã, não sei falar. Se eu chegar ali embaixo e falar qualquer coisa com eles, vai ser no gesto e vai ser mal entendido, né? Eu pedi para eles uma garrafa de água grande, porque só veio essas pequenininhas, né? Liguei, tentei falar inglês com eles, expliquei, eu quero uma big, né? Bottle. Aí, o que eles me mandaram? Uma bombona. E você viu? É uma bombona de água de 20 litros. Ah! Agora eu vi. Então, Agora eu consegui então entender. as comunicações, né? Que fazem que a gente deixa de se entender. Mesma coisa na linguagem do amor, né? Então, não sei se você já quer que eu entre em cada uma delas ou se você quer fazer. Tá, eu queria fazer um parênteses aqui que eu ia perguntar se você descobriu qual que era a sua linguagem. Acho que você pode entrar contando se você descobriu qual que é, porque a Helen, eu acho que a primeira linguagem dela é a de presente, que ela falou assim, é um excelente presente para dar para as pessoas. Eu acho que a linguagem dela é a de presente. Aí assim a gente vai identificando a linguagem dos outros. Fala Então, se cada você um descobriu tem qual que é a uma. sua, aí você vai explicando assim. Sim, cada um tem uma, né? Uma mais forte. A gente tem um pouquinho de cada uma, porque nós nos entrelaçamos e vivemos e convivemos através dessas linguagens, mas tem sempre uma que é mais forte do que as outras, né? E a gente também tem uma segunda língua, como é, por exemplo, eu falo português e também falo inglês como segunda língua. A gente, na linguagem do amor, também tem uma segunda, né? Que são importantes de serem supridas. Então, o autor, para a gente entender, né? O autor Gary Chapman, ele é um pastor de igreja americana e ele trabalhou 30 anos com famílias, com casais, como pastor, né? E ele foi percebendo essa falta de comunicação entre os casais, entre as famílias, entre pais e filhos. E aí ele foi percebendo padrões. E aí ele conseguiu categorizar e caiu como uma luva. E ele conseguiu salvar um monte de casamento, relacionamentos. Então, até se você está passando aí por uma dificuldade relacional, principalmente conjugal, né? Esse livro, assim, é sensacional para te ajudar a compreender o outro e aí, através do amor que existe, ele ser expressado da forma correta, né? Bom, a primeira linguagem do amor é direta à minha, né? Então, assim, é a mais comum, né? Eu tenho a linguagem mais comum de todas, que é palavras de afirmação. O que é palavras de afirmação, gente? É dizer eu te amo, declarações, elogios, reforçar aquilo que você tá vendo, tipo assim, dar um parecer para as coisas, sabe? Tipo assim, alguém perguntou qual o nome do livro? As 5 Linguagens do Amor, de Gary Chapman. Então, essa é a primeira das linguagens, a palavra de afirmação. Então, eu sou uma pessoa que eu preciso dessa confirmação em palavras. Quer me ver feliz, assim, é me escrever uma carta, uma mensagem linda. Às vezes o André fica inspirado, ele me manda uma mensagem porque ele sabe que eu gosto, não porque seja a linguagem dele, né? Mas porque ele ouviu junto comigo
Quando eu gravava, ele estava junto. Então, ele pescou, né? Eu acho que eu falei várias vezes no livro, a minha linguagem do amor é palavras de afirmação. Você entendeu? E aí eu acho que ele entendeu, sabe? Então, volta e meia, ele manda uma mensagem assim mais romântica. E por mais que eu saiba que isso é a minha linguagem do amor, que ele tá usando a linguagem do amor, que ele tá fazendo porque ele gosta de mim, mesmo assim eu fico toda derretida. E me permito derreter, né? Porque digo, eu gosto mesmo, deixa assim. Então, essa é a primeira das linguagens do amor. É aquela pessoa que precisa de um eu te amo, que precisa de um muito bem, que precisa de um feedback, que precisa da outra pessoa ali junto, conversando, né? E falando, dando feedback. É isso, falando, né? Ou escrevendo, enfim, da palavra. Essa é E a primeira Débora, e essa é a minha. falando aí já da primeira também, o contrário também acontece, né? Por mais que você saiba que é a sua linguagem, quando você recebe, você se derrete e tudo mais. Quando você não recebe, por mais que você saiba que a pessoa já demonstrou amor para você de tantas formas, que a pessoa tá ali do seu lado, e aqui eu não falo só de cônjuge, seja colega de trabalho, seja família, quando a pessoa deixa de falar um tempo, ou em algum momento específico ela não fala, você já fica assim, ai, será? Será que eu agradei? Será que ela entendeu? Será que... Porque isso é tão forte para você que ainda assim você fica nesses questionamentos que tem... Aí você tem que raciocinar em cima, amigo, espera, que essa é a sua linguagem. Espera um pouco, a pessoa está demonstrando de outras formas, tenta olhar de outro jeito, porque senão a gente cai nessa insegurança, né? Total. E é uma das formas mais punitivas para a pessoa que tem essa linguagem do amor como primeira, né? A palavra de afirmação, quando a outra pessoa, por exemplo, faz o oposto, né? Ao invés de expressar o amor, expressa o ódio através das palavras. É a pior coisa. Então, assim, eu vejo que às vezes a pessoa, sei lá, sai, bate a porta, qualquer coisa assim, não ofende tanto que nem a pessoa ir lá e dizer assim um palavrão ou te escorraçar, te humilhar com palavras. Para a pessoa que tem essa linguagem do amor como primária, né? Como essa é a principal, é uma facada no estômago, né? Então, é, por isso que é importante a gente saber. Vai que o seu marido aí em casa, sua esposa, sua filha, sua mãe tem essa linguagem. Precisa ouvir um eu te amo, né? Precisa desses elogios. Precisa ouvir, ai mãe, como a sua comida estava boa hoje, né? Ai, como tu faz isso bem. Precisa dessas palavras para se sentir amada. É só assim que ela se sente amada, né? Então não importa o que mais você faz. Tipo assim, mas ela quer ver um exemplo? Meu marido não falava, meu ex-marido. Ele não falava, eu te amo. Dificilmente. Não falava assim, como você tá bonita, né? Que a gente espera isso dos maridos, né? Ele não falava nada disso. Aí eu lembro que uma vez eu falei para ele assim: tu não me achou bonita? Eu me arrumei toda, né, para ir num evento. Eu tava indignada. Eu falei: se tu não me achou bonita? Ele falou: sim, te achei. Eu falei: por que tu não falou? Ele: tu não precisa ficar falando, tu sabe que eu te acho bonita. Não, tu tem que falar, né? Então aquilo me chateou a noite inteira, porque ele não tinha dito que eu estava bonita, sendo que eu tinha me achado bonita e queria que ele tivesse falado. Ele percebeu, mas ele não falou, porque não era dele essa questão das palavras de afirmação, né? E agora eu vou passar para a linguagem dele, para a gente ir ilustrando, né? A linguagem dele era a segunda, que era serviço, que era fazer atitudes e ações de serviço. Então, assim, o meu ex-marido era uma pessoa que o que eu precisasse, ele estava ali fazendo por mim. Né? Até assim, às vezes eu voltava tarde do trabalho, ele fazia a janta, ele limpava a casa para mim, para me adiantar o serviço. Ele fazia os correrios, tivesse que pagar uma conta no banco, ele estava ali. Ele pegava aquilo e fazia, fazia, fazia. Para mim, aquilo não significava nada. Ai, paga alguém para fazer, sabe assim? Não, para mim não surtia nenhum efeito, porque passa longe de mim essa questão de servir sendo uma linguagem do amor, né? De servir dentro de casa, de servir uma água, e ele era todo de fazer coisinhas assim, né? Eu estava sentado no sofá, ele vinha e trazia
um suco, coisa assim. E aquilo, para mim, passava batido. Cadê o meu eu te amo, né? Então, ali a gente já tinha uma linguagem do amor bem diferente um do outro, né? Bem diferente. E só depois que a gente já não estava mais junto que eu me dei por conta dessas coisas. Eu falei, olha aí, né? Como que eu julguei ele mal, né? Então, essa é uma das outras linguagens, que é o serviço. Daqui a pouco você sente isso. Sabe aquela pessoa que quer deixar as coisinhas prontas para a pessoa que ama, quer deixar a comidinha pronta, quer arrumar a cama, quer lavar a roupa e arruma tudo e deixa tudo preparado. Essa é a sua forma de demonstrar amor. E você muito provavelmente vai esperar que as pessoas lhe deem amor da mesma forma. Quer ver a minha mãe? Minha mãe é assim. Quando eu tô no Brasil e tô na casa dela, eu acordo, minha mãe já fez o café, já picou mamão, já picou melão, já deixou tudo prontinho para tomar café da manhã. E aí eu vou lá, tomo café da manhã, mas assim, até ler o livro, eu não sabia que aquilo ali era uma forma de amor dela, né? E eu me lembro desde criança ela reclamando, tipo assim, ai, bem que um dia vocês podiam me esperar com um café pronto, né? Ela queria se sentir amada através do jeito que ela dava amor, né? Então, essa é uma também das linguagens do amor da pessoa. Então, hoje, como eu sei disso, o que eu faço? Terminou o almoço, eu vou lá lavar a louça para ela. Aí eu faço um cafezinho. Então, assim, não porque eu quero ir lá, antes nem me ocorria. Ai, tem que fazer, mas não por ela, né? Agora eu faço por ela, porque eu sei que ela vai se sentir amada se eu lavar a louça, se eu fazer um chimarrão, se eu fazer um cafezinho, entendeu? Então a gente vai entendendo o outro e mostrando o amor da forma que ele sabe receber. Então esse é o barato do livro, né? E eu acho legal essa parte aí também, Débora. Que essa linguagem de serviço, eu acho que eu tenho algum bloqueio com ela, porque eu lembro que eu passei o livro para uma amiga ler também, que ela estava com dificuldades no relacionamento, e ela falou: Ah, eu entendi que a minha primeira linguagem é de serviço. Aí eu, que linguagem é essa? De onde você tirou essa linguagem? Ué, do livro. E pulei essa parte, porque eu não lembro, não. Eu não lembrava dessa linguagem. Em algum lugar eu me perdi nos áudios. Mas ao mesmo tempo, quando a gente vai parando para analisar e vendo você falar agora da sua mãe, eu percebo muito que é uma linguagem da minha mãe também. E exatamente dessa mesma forma. Antes achava que tinha que fazer por obrigação e tudo mais. E hoje eu vinculo muito essa forma de ver as 5 linguagens do amor com uma das falas de Jesus, do amar ao próximo como a si mesmo. E se a gente olhar assim, despercebido, o como a si mesmo pode parecer assim, então eu vou amar ele na minha linguagem do amor. Na verdade, não. Você não gostaria que a pessoa te amasse na sua linguagem? Então, da mesma forma, você vai fazer com a outra pessoa. Você vai amar ela na linguagem dela, por mais que não seja a sua linguagem. Porque o prazer está em você ver a pessoa bem. E o contrário também, a pessoa te ver bem. Se você gostaria que alguém fizesse isso com você, aí você vai fazer um esforço também de fazer pela pessoa. Porque a gente passa um tempo, né, Débora, quando a gente começa nesse processo de autoconhecimento, principalmente quando a gente vem de muita autodesvalorização, a gente vai para o outro extremo, né? A gente fica um tempo da nossa vida fazendo muito pelo outro, porque a gente se desvaloriza e eu tenho que fazer pelo outro para ser aceito. Quando eu entendo isso, não, eu tenho que me amar. Aí eu vou para o outro extremo. Aí eu não quero fazer nada pelo outro com a justificativa de que assim, porque sou eu em primeiro lugar, porque se eu não estiver bem, os outros não vão estar bem, tá. Mas você vai entendendo que é uma linha muito tênue entre um e outro, né? Através do processo com o outro. Então, quando você conseguir entender como o outro deve ser amado, aí esse negócio vai fluir muito bem, porque você vai se sentir bem de fazer isso e ele vai se sentir bem e vai acontecer uma troca muito natural ali. Porque tem uma palestrante até que chama Nete Guimarães, ela é médica, psicóloga, e ela fala de palestras da doutrina espírita também, e ela fala dessa questão. Quando uma pessoa ela é aceita do jeito que ela é,
do jeito que ela é, com todos os defeitos que ela tem, que seja. Quando a gente utiliza, por exemplo, a linguagem do amor dela, ela é aceita, você não precisa fazer mais nada por ela. Ela já sentiu a sua aceitação, o seu amor, ela vai ser grata a você sempre. Então vai continuar esse processo aí junto, de você com o próximo com você, de uma forma saudável. Desde que a gente comece a aceitar a pessoa do jeito que ele é e que ele não tem que fazer a minha linguagem do amor. Isso foi ficando muito mais claro para mim aplicar as coisas no dia a dia. E faz muito sentido, até porque a gente sempre pode aprender uma língua nova, que nem, vou aprender espanhol, vou lá, vou aprender. Então, por que a gente não pode aprender também a linguagem do amor de uma pessoa que a gente ama? Para ela se sentir amada, né? Se eu sei, por exemplo, que o meu marido precisa ouvir palavras de afirmação, por que eu não vou dar elogios para ele, me lembrar de falar coisas boas para ele, lembrar de valorizar com palavras aquilo que ele está fazendo bem, né? Porque para ele aquilo é muito mais do que eu fazer uma janta. Entendeu? Muito mais. Né? Então, e outra coisa que você falou aí, que às vezes a gente fica querendo agradar o outro, né? Agradar o outro. O problema é que esse agradar o outro, a gente fica agradando com a nossa linguagem do amor. E às vezes a outra Exato. pessoa, para ela não faz diferença nenhuma. Você está se desgastando aí. Se fosse eu, por exemplo, eu era essa pessoa, né? De ficar agradando todo mundo para ser aceita. Aí eu era a pessoa dos elogios, né? Eu elogiava para ser aceita. Não que elogiar não é bom, é maravilhoso, né? Mas para muita gente, tanto faz um elogio, entendeu? Vamos trabalhar. Então é muito a gente saber o que aquela pessoa precisa para se sentir amado, né? E a gente fica mais frustrada ainda, né? Porque você vai lá, elogia, assim, achando que você tá arrasando e não faz diferença nenhuma para a vida da pessoa. Cara, você volta muito mais pesado do que você foi. Poxa, que sentimento ruim esse. Não deu certo, né? Nos próximos a Caraca, gente velho. bola. É, exatamente. Mas aí, ó, falamos de duas já. Primeira, nós, para recapitular, né? Os que chegaram depois aí das 5 linguagens do amor. A primeira é palavras de afirmação, elogios, eu te amo, declarações de palavras, né? A segunda, a gente falou, é serviço, ações de serviço para o outro, né? E agora eu vou entrar na próxima, que é tempo de qualidade. Essa é a minha segunda, mais importante, assim, que eu já percebi. Tempo de qualidade é tempo de qualidade, né? Quando você tira do seu tempo, da sua correria do dia a dia, para sentar e conversar com a pessoa e estar com ela e fazer qualquer programa junto, mas com ela, não assim, vamos olhar um filme, aí senta cada um no celular e isso não é estar junto, né? Vamos jantar junto, aí fica o jantar inteiro mexendo no celular ou saindo, levantando, pegando uma ligação. Ah, mas eu não sei o que, me lembrei de tal coisa. Ah, eu só tenho que fazer uma coisinha aqui, uma anotação. Não. Essa pessoa que se sente amada com tempo de qualidade, ela precisa de atenção 100%. Pelo menos um momento do dia. É o jeito que ela se sente amada. Se nunca tem esse tempo, ela vai começar a não se sentir amada. Então, até no livro tem uma parte que ele traz que eu acho bem interessante. Que ele dá um exemplo de um casal que começou a ir mal no casamento, já há anos que eles estão casados, 12 anos, sei lá, não me lembro quanto. E aí ele vai conversar com esse casal, né? E aí ele tenta descobrir, mas o que mudou desde que vocês casaram, né? Daí ela fala, mudou que assim, quando a gente era solteiro, ele me buscava e a gente ia passear no parque, tomar um sorvete, comer alguma coisa, a gente ia fazer programas juntos. Olha aí, estava falando a linguagem do amor dela, que era tempo de qualidade. Aí casou, pronto, acabou a eleição, né? Já elegeu o candidato, pronto, estamos em casa, não precisa mais. Porque agora já mora junto, né? Então, se a linguagem dele não era tempo de qualidade, para ele não fazia falta ter que fazer um jantar junto, ter que caminhar no parque, ter que sentar e conversar. Já estava ali, já estava ganho. Para ele, outra linguagem do amor era importante.
E olha que interessante isso, Débora. Vamos pensar aqui. Se ele fazia isso antes, estava no momento de conquista, olha como que instintivamente a gente sabe ler a linguagem do amor do outro. A gente sabe. Inconscientemente você consegue atender isso num momento de conquista. Só que depois desse. Porque conquistar, gente, é algo instintivo, para quem não sabe. Isso vem das leis da natureza, para a gente fazer o processo de reprodução e tudo mais. Então, estar atento a esses instintos é interessante porque vai ter um momento que isso já não vai ser mais um instinto. Conquistou, deixou de ser um instinto. Mas como a gente não é um animal, a gente vai passar para a próxima fase, que é o relacionar-se. E hoje os casais estão podendo relacionar-se. Antigamente eles eram pai e mãe. Um coloca dinheiro, o outro cuida. Era os papéis muito separados. Hoje eles estão tendo a opção de relacionar. Só que quando eu vou para o relacionar, eu vou para o consciente. Eu saio do instinto de sobrevivência. Aí, se eu não paro para observar, aí a gente vai falar isso bastante na próxima live, né, do Poder do Agora. Se eu não paro para observar, eu não consigo manter essa ação de uma forma saudável, de uma forma que sustente aquela relação. Aí, né? passou a paixão, ele fala muito na cinco linguagens do amor, ele fala essa diferença, né, da paixão e do amor. Passou a paixão, você não consegue sustentar isso. E a gente está passando por um momento de pandemia de entender o que é essa palavra sustentabilidade. Um trabalho sustentável, uma relação sustentável, um exercício físico sustentável. E o sustentável é aquele que você consegue manter a longo prazo com intempéries mil. E quer dizer que você vai manter do mesmo jeito? Não, ele vai passar por modulações. Mas precisa observar para entender essas modulações e você está em constante trabalho, presença, né, para fazer isso acontecer. Mas reparem como isso é instintivo e a gente consegue atender sim. É muito inconsciente, né? Você tá fazendo aquilo, vendo que a pessoa, como que a pessoa se sente amada. Mas aí, casou, tá tudo ganho, né? Porque casamento, muitas pessoas colocam naquela listinha do que eu preciso fazer na vida, né? Faculdade, casar, ter filho. Aí depois que eu casei, eu faço check, deu, tá pronto. Só que casamento não tá pronto. Sim. Nunca tá pronto, né? E nenhuma relação nunca tá pronta, né? Então a gente tem que ir regando e construindo. E essas linguagens do amor vêm para esclarecer muito. Então, pensa. Aquela mulher da situação do livro, ela estava desgostosa com o marido, ele desgostoso com ela, porque não estava feliz, porque a linguagem dele eu não me lembro qual que era, acho que era serviço. E ela não era do serviço, ela era de viver os momentos. Então, às vezes, ele chegava em casa, era isso. Ele chegava em casa Que ele e a louça arrumava a ainda casa estava toda, né? isso, e tava a casa bagunçada, a louça ainda estava na pia, porque ela se dedicou à tarde para brincar com as crianças e viver aquele momento com eles, porque para ela é tempo de qualidade e para ele era serviço. Então para ele não admitia chegar em casa e ter a casa bagunçada se ela ficou o dia inteiro em casa. Aí ele ajudou eles, conversou com os dois, né? E aí, olha o que aconteceu. Ele conversou e aí os dois se comprometeram a cada um aprender um pouquinho da linguagem do outro. Ela se conscientizou que se para ele era importante que ele chegasse em casa e o jantar estivesse pronto, a louça estivesse limpa, que aquilo ali representava o amor para ele, ela faria. E ele se comprometeu que uma vez por semana ele faria algum programa com ela. E aí eles voltaram a se apaixonar e tal, voltaram a ter uma vida bem, bem legal, assim, né? Então, são ajustes que, se não viesse ele intervir ali, eles nunca saberiam, né? Sim, Que, e que é eu não aquele sei se detalhe. eu não sei se é esse caso, Débora, que ele traz essa ideia da esposa do pai, ou se é o outro,
Porque é interessante a gente ver também que algumas linguagens, principalmente para o sexo masculino, para o sexo feminino, às vezes elas são pré-concebidas por questões sociais, históricos de família. Mas aí você vai perceber que a sua linguagem é totalmente diferente quando você vai se conhecendo, que não precisa ser aquela que te falaram que tinha que ser. Por exemplo, essa de palavras de afirmação, aqui em casa todo mundo sempre teve muita dificuldade de falar qualidades um do outro, elogiar e tudo mais. E eu também tinha essa dificuldade e eu achava que essa não era a minha linguagem. E é. Ao você conseguir reconstruir isso, você consegue subir um patamar muito importante de qualidade de vida, porque enquanto você não faz isso, você fica fazendo as outras coisas para ser aceito pelo bando. Isso é uma lei de sobrevivência. Quando você se aceita de outro jeito, é porque você já consegue sobreviver de uma forma diferente. Você não precisa fazer tanta coisa igual de onde você veio. Você já tem outras estratégias, outra forma de viver. Você vai tirando algumas amarras, vai se libertando de algumas coisas que te prendem, né? Totalmente, totalmente. Eu vi que alguém falou, tô aqui em Portugal, que legal, né? O pessoal tá em todos os lugares. Ó, que chique. E alguém falou que a gente pode ter mais de uma linguagem, sim. Sim. Geralmente a gente tem um pouquinho de todas, né? Mas uma é mais forte, é como fosse o carro-chefe, assim. E aí tem uma segunda que também complementa aquela primeira, que também é importante. Mas é como se fosse assim, todas elas, né, vão ter uma importância, mas a principal delas não pode faltar. E assim que a gente descobre qual que é a nossa linguagem, que eu vou falar no final, né? Como que a gente descobre? Vou falar que é justamente quando aquilo que te faz mais falta, né? A gente já viu três aqui, né? Se para você não pode ficar sem um eu te amo, palavras de afirmação, um elogio, um feedback com palavras, se você não pode ficar sem isso, muito provavelmente é o seu carro-chefe, é a sua palavra, é a sua linguagem principal. Se você não pode ficar sem alguém preparando alguma coisa para você, tipo assim, eu amo que ele me cuida, que ele faz as coisinhas, que ele me traz, que ele isso, que ele faz a jantinha, que ele arrumou não sei o que para mim, né? Coisa de homem, de arrumar uma coisa dentro de casa, de subir, botar uma lâmpada, isso tudo são coisas de serviço, né? Não, para mim é imprescindível que homem seja assim. Ou o homem vai dizer, para mim é imprescindível que a mulher arrume a casa, cuide das coisas, cuide dos filhos, arrume a janta, né? Então, aí você vai vendo que não pode faltar. Para algumas pessoas não pode faltar atenção, esse tempo de qualidade. Tem que ter. Quantos casamentos que acabam porque o homem de repente começou a trabalhar demais. Não tem mais tempo nunca para sentar. Ele está ali, mas ele está só de corpo presente, né? A cabeça está em outro lugar. Não, essa pessoa que tem essa linguagem de tempo de qualidade, ela não aguenta. Ela se sente mal amada, ela não se sente amada nem um pouco. A pessoa nunca tira um tempo para mim, né? E E é aí a gente engraçado vai. que a natureza busca o equilíbrio, né? Porque dificilmente vai ter um casal que fala a mesma linguagem. A primeira linguagem é a mesma para os dois. Porque às vezes você para com essa justificativa, né? Porque ele é muito diferente de mim, porque não sei o quê. Mas assim, deixa eu te contar uma coisa. A natureza vai te colocar em situações que é diferente mesmo de você, que é para buscar esse equilíbrio. Então é mais fácil você começar a observar o outro do que você querer ficar arrumando um par muito par, que vai ser mais difícil isso acontecer. É verdade, é verdade. Próxima, número 4, né? Toque físico. Tem gente que só se sente amado, não só, né? Mas se sente muito amado Muito amado. se você dá um abraço, se você dá um beijo, se você faz um carinho, se você tem o toque físico, né? Então, por exemplo, uma coisa que a gente tem que cuidar para não confundir. A gente não pode confundir toque físico com sexo, com desejo sexual, né? Porque é normal do Eu homem. achei muito legal ele diferenciar isso no livro. Nunca tinha parado para pensar nessa diferença. Porque o homem, por exemplo, ele já tem mais testosterona que a mulher, ele já vai ter um interesse sexual maior que a mulher normalmente, né? Então, daí a gente poderia então classificar todo homem como toque físico, né? E não é, né? Mas
mas não é. Porque muitas vezes até tem um ato sexual sem muito toque físico. Já percebeu? Que tem sexo que não tem toque físico. Então, o toque físico, ele é outra coisa. Ele é caminhar na rua, andar de mão dada. Sabe aquele casal que anda de mão dada? Ou aquele pai que está sempre fazendo um carinho no filho, que puxa o filho e dá beijo e abraça e agarra, né? Aquela pessoa que sentou do teu lado, está mexendo no seu cabelo. Ai, deixa eu ver sua unha. Pessoa que vai conversar no ambiente de trabalho e encosta no ombro, encosta no braço. Essa pessoa, ela é toque físico. Ela precisa desse contato físico para se sentir entrelaçada e para se sentir amada. Essa é a linguagem do meu namorado. Então, eu sei que ele precisa de um abraço. Eu sei que eu preciso chegar e fazer um carinho. Não é as minhas principais, né? Eu passo... Não que eu não me importo com um abraço, mas não é tão importante quanto as palavras. Não é tão importante quanto me dá atenção, né? Então, até assim, ó, longa distância, relacionamentos de longa distância. Pessoas que têm essa linguagem, que é toque físico, não conseguem sustentar uma relação a longa distância. Porque o jeito que elas sabem se sentir amados é dando um abraço, estando junto. É o cheiro da pessoa, é o cafuné, é o cangote, é o não sei o quê. Entendeu? Então, essa pessoa sofre com o relacionamento à distância. Essa mãe que tem os filhos longe sofre com os filhos longe. Porque ela é toque físico, principalmente, né? Então, tem pessoas que... Nossa, agora eu entendi por que que minha mãe não sofre quando a gente tá longe. Porque realmente ela não é toque físico. Ela odeia que faz massagem, que faz cafuné, que dá abraço. Ela dá abraço assim. Olha só, viu? Tem gente que é assim, ó. Don't touch me, I'm not touchscreen, né? Tipo, não me encosta, eu não sou touchscreen, né? A minha irmã, ela é muito assim. Tipo assim, agora ela ficou doente e tudo. Só por isso eu falei, eu vou te agarrar tanto antes de ir embora. E daí ela deixa, né? Mas, senão, ela nunca foi uma pessoa de dar abraço. Ai, não... Aquele abraço até que empurra, sabe? Vai abraçar até dar. Uhum. Não consegue. Então, é a pessoa que não gosta de dormir de conchinha de noite. É a pessoa que precisa de espaço, sabe? Ela não gosta de agarramento ali, de ficar se encostando. E aí vai fazer um casal que fala, um que tem isso e o outro que não tem, entender. Né? Então, o livro é incrível nesse ponto também, de você entender, pô, se meu namorado precisa desse carinho, dessa conchinha, dessa não sei o quê, vamos lá, vamos fazer isso por ele, né? Porque ele também A é Lua colocou isso aqui, ó. Eu pensei a mesma coisa, Lua e Alma. Agora eu entendi porque que a Débora correu pro Vietnã. Eu entendi também a hora que ela fez essa frase, essa fala dela. Vocês entenderam, gente, que não dá, não dá, eu preciso estar junto. Muito bom. E a Thaisa tá rindo aqui, porque a Thaisa conhece minha mãe e ela tá aqui falando. Já ama abraçar ela, abraçar minha mãe. E minha mãe assim. Viu só? Viu? Tem gente que não adianta. E aí é de você chegar e falar, ó, mãe, a minha linguagem do amor é toque físico. Eu preciso te dar um abraço, porque é o jeito que eu sei me sentir amada, é o jeito que eu me sinto amada se você me dá um abraço, né? Então, é de ter essa comunicação e explicar. Lembra que eu falei que para a gente descobrir a nossa linguagem é olhar para o que mais falta, o que mais faria falta? Então, toque físico é isso. Se você não tem, quer ver eu querer fazer uma de difícil com o André, é eu ficar longe. Ficar longe, não chegar perto, não dar um beijo, não dar um abraço, não faz um carinho. Faz distância física, né? Não tô nem falando de greve de sexo aqui, né? Tô falando de distância Só. física. Tipo assim, não vem, não se aproxima, não dá um beijo, não tem aquele... Ele já vai começar a sentir que alguma coisa está errada. Eu não preciso fazer nada, só isso. Né? Ele já vai ver, tá tudo bem.
Eu gostei desse exemplo que o autor deu no livro para você saber, porque é aquilo que eu estava falando, né? Historicamente, de sociedade, tem essa impressão de que o masculino tem essa necessidade do sexo e tudo mais, e que essa é a linguagem dele, né? Mas o autor dá o exemplo de que, assim, você quer saber mesmo se essa é a linguagem da pessoa? Começa a dar mais abraço no dia a dia, começa a pegar mais essa pessoa. Se ela não quiser, o toque físico não é a primeira linguagem dela. Ele pode até gostar, sim, do sexo e tudo mais, mas deve ter outras coisas que incomodam mais ele do que só a falta do sexo. Uhum, perfeito. E aí a gente passa para a última, que é a número 5, presentes. Dar presentes, olha só. Tem gente que quando recebe um presente é quando mais se sente amado. E aí a gente pensa, ai, mas que futilidade um presente. Na verdade, não é o presente em si, é o que está por trás do presente, né? É o que a gente pensa, ai, a pessoa foi lá e pensou em mim, e lembrou de mim, e me trouxe um bis, me trouxe um bombom, mas me trouxe, né? E aí tem pessoas que são assim. Quer ver a minha irmã? Ela é presente, a minha irmã. E aí, no dia do aniversário de casamento dela com meu cunhado, ele não trouxe nada. Para ela, caiu o mundo. Como assim? Né? E pode fazer todas as outras coisas. Mas não me trouxe, não trouxe uma rosa, ela falava. Né? Então, para ela, aquilo era coisa. Tipo assim, ele não se preocupou em fazer essa questão de ir lá e pensar e comprar uma coisinha para ela. E para ela, isso é o suprassumo do negócio. Então, se para você, por exemplo, a pessoa esquecer de te dar um presente, esquecer de fazer uma surpresa, esquecer de fazer alguma coisa relacionada a isso, é uma coisa grave, pode ser que para você, presente seja uma das suas linguagens do amor. Se você é uma E pessoa que dá quando. um presente. Pode falar. E quando não é a sua linguagem e alguém tenta te ganhar com a linguagem de presente, pedindo desculpa. Puta, eu já passei por isso, eu fiquei com mais raiva da pessoa. Em relacionamento, tinha brigado e veio com presente para tentar. Ah, véio, 2 vezes eu ainda fiz isso. Nossa, mas pensa uma pessoa que ficou pra morrer. Faz coisa errada, ainda quer me ganhar com presente, você sai daqui com esse presente. Então, olha aqui, a Cleise está botando, ai Jesus, e quando todas as linguagens são as suas, tudo isso para mim é importante. Tudo isso é importante para todo mundo. É. A questão é que tem uma ou duas que são as mais importantes, é o que não pode faltar para você. Tipo assim, eu posso conviver se não me der um presente. Eu posso conviver se a pessoa não me der um abraço, um dia ou dois. Eu posso conviver se a pessoa não fizer uma janta hoje, ou não limpar a casa, ou não fizer o correria, não me servir nesse dia. Eu posso conviver se a pessoa não dizer um eu te amo. Eu posso conviver se a pessoa não me der atenção. Né? Então você tem que se fazer essas perguntas, que é aí que você descobre qual a sua. Né? E aí você pode experimentar com o seu cônjuge, com o seu filho, com a sua mãe, com os seus amigos, essas coisas para ver qual é a reação. E você vai ver que é muito diferente, né, para cada um. Às vezes você diz uma coisa para alguém e um elogio e a pessoa né? Me falou um elogio, eu tenho que me cuidar, assim, porque eu acho aquilo máximo que a pessoa me diz, sabe? Subiu num pedestal. Ai, meu Deus, até tem que cuidar para não ser demais, né? Não é o ego não ficar tão massageado. Mas, Uhum, mas porque é a minha linguagem. Então, até para isso, hoje eu já me perdoo um pouquinho mais, né? Tipo assim, não, é que é a minha uhum. linguagem. Então, Tudo bem, a gente dá umas escorregadinhas. né? Mas saber dessas informações, e claro, gente, para quem quiser ler o livro, ouvir o livro lá no Livros Mágicos, né? Ele está inteiro e traz muitos exemplos, né? Muito exemplo para você se identificar, né? Então, aqui a gente falou por cima, mas ele vai bem profundamente em cada uma, te dá exemplos de como usar, de como fazer, de como resgatar relacionamentos que já estão falidos através dessas linguagens. Então, é bem interessante.
E Débora, vamos responder essa pergunta aqui da Lua e Alma? Eu não sei se você viu alguma coisa disso na leitura das 5 linguagens do amor para crianças, que você tem lá no grupo específico, né? Que ela perguntou, e durante a vida e experiências, essa linguagem muda ou não? Nascemos e morremos com ela como característica? Pode mudar, sim. Você pode ir. Geralmente a sua essência, né, vai ter uma que é mais importante, mas é claro que a gente pode ir mudando, a gente sempre vai mudando, né? Somos seres em mutação. Então, pode ser que uma passe a ter um pouco mais de importância, uma perca um pouco a importância, dependendo do que você está vivendo, né? Mas o mais interessante de tudo não é nem assim definir a sua linguagem, mas é se tornar um observador e perceber isso nas pessoas e você poder expressar o seu amor para elas do jeito que elas querem ouvir, né? E dizer para as pessoas que convivem com você, olha, eu gosto muito de isso, me faz feliz, isso me faz sentir amado, né? Quando tu diz isso, eu fico muito contente, né? Então, de a gente ter esse conhecimento para pôr em prática. O Sim. livro As Linguagens do Amor para a Criança, eu também gravei, e ele tem, inclusive, da série, eu acho que 5 linguagens do amor para homem, 5 linguagens do amor para mulher, 5 linguagens do amor para adolescentes. Ele tem vários livros, assim, nessa linha, né? Mas eu só li estes 2. Para essa pergunta dela, olhando pela visão da nova medicina germânica, que os nossos conflitos, eles se iniciam principalmente, que marca, né, a nossa vida, ou na sua fase intrauterina, quando você está dentro da barriga da sua mãe, ou na primeira infância, de até 7 anos, eu imagino, mas isso é uma hipótese da minha cabeça, juntando leis aqui, tá, gente? Eu imagino que tenha uma linguagem forte, nossa, que a gente traga desde a infância. E ele vai meio que nortear, assim, a nossa vida. Mas, às vezes, a gente não utiliza essa linguagem por bloqueios. Aí, aquele exemplo que eu dei aqui, que aqui em casa ninguém é muito de falar a linguagem, mas eu fui percebendo que era a minha linguagem e que eu não falava por conta do meio. E hoje eu percebo que o meu meio não fala por conflitos também. Você vai Uhum. vendo aí coisas, histórias familiares e tudo mais, e tem motivos para isso acontecer. Quanto mais a gente vai entendendo isso, a gente vai julgando menos e entendendo por que as coisas acontecem. Porque até no livro, não esse para criança, mas nos 5 linguagens do amor que a gente está falando aqui mesmo, ele cita o exemplo de uma criança que quer chamar a atenção do pai. Não sei se você lembra dessa parte, Débora. Que uma criança fica achando, pai, deixa eu te mostrar um negócio. Aí ele tá lá lendo o jornal, pai, vem ver, não sei o que eu fiz, o brinquedo. Ele fica chamando várias vezes, pai, tata papai, não sei o que, pai. E aí tem uma outra criança, ele dá um outro exemplo de personalidade, uma outra criança que vai, pula no colo do pai, mexe no cabelo do pai, não sei o que. Um tipo de linguagem, outro tipo de linguagem. Você vai percebendo porque cada criança reage de uma forma diferente. Umas precisam estar o tempo todo no colo e aconchega, outras não. Você vai pegar no colo e já desvia. E se você for olhar para a sua infância, você vai percebendo também esses traços que falam mais alto, que falam mais baixo, para você entender os seus. A gente sempre tem a nossa essência, né? Mas pode ter oscilações, assim, mas eu acredito que você não vai ter uma oscilação enorme, né? Pode ter Eu imagino oscilações, também. até pelo aprendizado, né? Porque você sabendo disso tudo, você cada vez mais vai aprender a falar a linguagem do outro. E talvez aquilo também comece a ser uma demonstração de amor para você, né? Já que você está fazendo pelo outro, você começa a praticar outras linguagens, né? Mais nesse sentido. Entendi. A Thaisa perguntou aqui onde que ela acha isso para crianças. Também está no site www.debora.espadoto.com.br ou no YouTube, canal Livros Mágicos. Lá tem também. E esses 2. A gente até tem um grupo de Telegram, né, que encontra no site, que tem os livrinhos mágicos, que tem alguns livrinhos para criança que eu li lá.
Sim, esse eu confesso, gente, que eu também não li, não. O, o Giovano tá pedindo para eu falar um pouquinho da nova medicina germânica. Giovano, nossa live já está terminando. Eu vou pedir para você dar uma olhada no meu Instagram, que é a base do meu trabalho. É uma forma diferente de ver a saúde com base nas leis biológicas e nas leis naturais, que vê a doença como algo positivo, que só está buscando reequilibrar, a dor também, a inflamação também, dá uma olhada lá. E você perguntou também sobre o YouTube. Nós duas estamos no YouTube, tem o canal das duas lá, tem bastante conteúdo. Pode ir lá dar uma olhada. Débora, quer comentar mais alguma coisa do livro? Eu acho assim, acho não, tenho certeza que ele é um livro que deve ser lido, só isso. Deve ser escutar, escute, leia, aprenda sobre isso, porque eu acredito que quanto mais pessoas tiverem essa informação, melhores nossas relações serão, e quanto mais relações saudáveis nós tivermos no mundo, mais energia boa, mais regeneração para o nosso mundo inteiro. Então, eu acho que é fantástico e é necessário que todo mundo leia e ouça. Exatamente. Para finalizar, eu queria trazer aqui a explicação da gordura na artéria para vocês entenderem por que, que esse livro pode ser tão importante para a imunidade de vocês, até para o que a gente está vivendo agora, vírus, pandemia e tudo mais. Para todo mundo aí que tem problemas de pressão alta, aterosclerose, problemas de gorduras aí nas artérias e nas veias, o que, que vocês têm que pensar? Não é o excesso de gordura que você come. O calibre da sua artéria, ele é determinado pela camada, pela membrana dela. Essa membrana, ela é feita de gordura, principalmente falando. Não é só gordura, mas lipídio, a principal camada dela. Quando você está com estresse, está passando por problemas, estou com medo de morrer, medo do Covid, estou com estresse no trabalho, o cérebro manda sinalização para a artéria para aumentar este calibre, para passar mais sangue e diminuir a pressão. Ao aumentar o calibre aí da artéria, teoricamente você vai garantir a sua sobrevivência. Só que daqui a pouco você sai desse estresse, mas já acumulou gordura. Aí daqui a pouco você passa por um estresse de novo. E não são estresses básicos, não, gente. É quando a gente se mantém em estresse. Manda sinal de novo que tem que aumentar o calibre da artéria. Adianta você tirar a gordura? Não adianta. Vai continuar acumulando tecido adiposo. Então imagina você vivendo o tempo todo achando que ninguém te entende, que você faz as coisas pelos outros e não serve para nada, que esse mundo não tem jeito, que está tudo perdido, porque essa política que não faz nada pelo que está acontecendo, por que isso, por que aquilo. Você vive numa sensação de que não sai do lugar, de que você não entende o que está acontecendo. O calibre das suas veias e artérias vai ser o tempo todo sinalizado. E aqui eu estou dando um exemplo, tá? Das artérias. Mas você vai mexer aí com vários mecanismos pulmonares, quando acumula água no pulmão, o medo manda água para o pulmão, os rins, quando tem essa insuficiência renal que está tendo relação aí com a pandemia também. Vai se relacionar muito do modo como você vê o mundo e entende que as coisas estão acontecendo, porque aí seu instinto de sobrevivência, ele abre. Então, entender essas 5 linguagens do amor, gente, é fundamental para você viver com mais leveza, viver com mais qualidade. E aqui a gente está falando só deste livro. No Limite Zero tem muito mais exemplos com relação a isso também, para a gente aplicar na nossa vida. O Milagre da Manhã, com passo a passo ali, né? Para você acordar, conseguir fazer as coisas que são importantes para você. Eu vim para o Livros Mágicos por conta do livro Milagre da Manhã, e agradeço a Thaisa, que está aqui na live também, que me indicou, que fez eu entrar em contato com a Débora. Obrigada. E tem muito mais conteúdo no canal da Débora, os livros mágicos e muitos outros trabalhos que ela faz aí com o Ho'oponopono, com as meditações. Super indico, gente, porque isso está relacionado à sua sobrevivência, à sua qualidade de vida. Entender esses mecanismos vai te dando mais capacidade, autorresponsabilidade de cuidar de você e da sua saúde. É isso aí. Eu já fiz, gente, com a. Gostaria de dizer, né, para finalizar, que eu fiz a minha sessão com a Tamires e que foi reveladora, assim, né, de
A gente faz uma conversa bem longa, assim, e vai desde a infância, os problemas de saúde, ela vai fazendo correlações, é muito interessante para o autoconhecimento e a gente se dá conta de certos padrões nossos, né? Até para a gente depois trabalhar com Ho'oponopono, com meditação, com outras técnicas. Então, eu amei quando eu fiz a minha experiência com a Tamires e super recomendo também a sessão com ela. Que legal, gente. Então, ó, obrigada por todo mundo aqui. Sexta-feira de manhã, 44 pessoas. Isso para mim foi legal demais, que eu não imaginava que ia ter essa audiência. Vamos Parabéns para todo fazer mundo que está aqui. princesa! Pois é, vamos passar para sexta de manhã. Adorei. Débora, muitíssimo obrigada pela sua presença mais uma vez. Boa adaptação aí para onde você vai, que ocorra tudo bem. Desejo boas vibrações para essa nova fase para você. Muito obrigada, Tamires. Obrigada a todos que estiveram aqui com a gente. E quem quiser ouvir o livro, vai lá no canal Livros Mágicos no YouTube ou no Spotify. Tá tudo lá para vocês, tá bom? Tchau, tchau, gente. Boa sexta, bom final de semana. Até mais.